Boa noite, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que talvez você não gostaria de participar desse momento desta forma, mas nós sabemos que em todo tempo o Senhor está no controle de todas as coisas, e glórias a Deus, porque nós podemos nos reunir dessa forma, virtual, mais segura, sem que a nossa vida possa ser colocada em perigo. Muito pelo contrário, aqui nós temos a oportunidade agora, de uma forma muito mais tranquila, em casa, de adorar o nome do Senhor, de compartilhar de momentos da palavra dEle. E nessa noite, de uma forma muito especial, eu gostaria de te convidar a colocar o seu coração completamente entregue na dependência do Senhor, no altar do Senhor, onde há graça, onde há amor, onde há libertação para todo e qualquer problema das nossas vidas. Então eu te convido nesse momento, aí na sua casa, no sofá da sua casa, em pé, aonde você quiser, a adorar o nome do Senhor com o seu coração aberto, porque nós devemos colocar todas as nossas mazelas nos braços do Senhor, nas mãos dEle. E todas as vezes que nós olharmos para a cruz, nós teremos a certeza que o nosso coração vai descansar em paz no Senhor. Coloque tudo diante da cruz do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite, e entregamos o nosso coração a Ti. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh Senhor Jesus, obrigado pela salvação. Aleluia, Tu és o nosso grande amor. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você vai alcançar misericórdia do Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia! Misericórdia, graça e luz. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado pela tua presença no nosso meio. A tua igreja, ó Deus, se rende ao Senhor, se rende ao teu trono de glória, de graça e de poder. Nessa noite, ó Pai, abençoa cada família, ó Deus, que está ligada nesse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos livra de todo mal, de todo perigo, ó Deus, livra o teu povo desta doença, ó Deus, dessa ameaça que está no mundo, Pai, em nome de Jesus. Cura os nossos corações e as nossas vidas, para que possamos em todo tempo entender que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o médico dos médicos. Traz alívio, ó Deus, para qualquer dor, qualquer desconforto, ó Pai, que venha se manifestar durante esses dias. E que em nome... Seguimos então agora, irmãos, para a leitura da palavra do Senhor, para ouvir a mensagem que hoje Ele dispôs para o seu coração, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, dos versos 1 a 8. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de carmelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Meu irmão, esse é o momento de nós esquecermos um pouco toda a situação que o mundo vive, a situação pela qual a igreja hoje se encontra com as portas fechadas, mas pela graça do Senhor nós temos a oportunidade de uma forma eletrônica, de uma forma virtual, nós podermos falar e continuar falando da vontade do Senhor para as nossas vidas, e nós só podemos ouvir a vontade de Deus através das suas Escrituras. E hoje nós temos esse privilégio de abrir a Bíblia e ouvir o Senhor falando conosco. Então, abra o seu coração nesse instante, principalmente porque quando nós vemos a situação atual do mundo, e já de alguns tempos para cá, existem alguns exemplos que podem nos mostrar a respeito do texto que nós lemos. Todas as vezes, por exemplo, que uma grande autoridade sai de um lugar, de um determinado lugar e vai para outro, vai para um local público, por exemplo, ele vai num carro, e esse carro ele é precedido por uma série de outros carros, normalmente com vidros escuros, prova de balas. Às vezes o carro desta autoridade é acompanhado até mesmo por homens fortemente armados, com pontos eletrônicos no ouvido. Eu tenho certeza que você já deve ter visto isso em algum filme de ação. Quando um presidente, por exemplo, vai tomar posse do seu cargo, ele é conduzido por esses carros. Ou como no caso recente, onde ocorreu o casamento de um príncipe lá na Inglaterra, houve também toda essa movimentação com carros que iam à frente do carro daquela autoridade. A essa escolta nós damos um nome muito interessante. Eles são chamados de batedores. Eles não só precedem determinada autoridade, como também preparam o caminho para quando aquela autoridade está chegando. Ou seja, esse batedor, ele anuncia a chegada de alguém, e alguém muito especial. E neste evangelho, nós somos apresentados ao grande batedor da maior autoridade que a terra já pôde conhecer, Jesus Cristo.
o nosso Senhor. Sabemos, por exemplo, que pelo Evangelho, Marcos tinha alguns objetivos. Um deles era fortalecer os cristãos que moravam em Roma. Foi para este povo que o Evangelho foi primeiramente escrito. É neste Evangelho que vemos a apresentação de Jesus como aquele que morreu, que foi perseguido, oprimido, colocado muitas vezes em situação de debate com estudiosos, com os fariseus. E por isso ele enfatiza Cristo como o Filho de Deus. Ele mostra a sua autoridade sobre o mundo carnal e sobre o mundo espiritual. É também o evangelho mais curto, porque de uma certa forma ele tem pressa para demonstrar quem é aquele homem pendurado no madeiro. Você já vê isso nesse texto que lemos, porque não conta sobre o nascimento de Jesus, mas diretamente a respeito de um episódio muito único, o batismo. Aquele homem era o Rei dos Reis, o poderoso Filho de Deus. Você consegue perceber essa urgência por causa de alguns conectivos da língua portuguesa que vão sendo utilizados nesse texto na nossa tradução. Marcos usa muito a expressão e então, como uma necessidade de apressar a informação de quem é esse Jesus Cristo. Aquele que fez diversos atos, prodígios, curas, expulsão de demônios. O objetivo de Marcos é demonstrar a autoridade de Cristo. O Evangelho tem pelo menos 3 partes, e nessa primeira parte nós vamos ver, por exemplo, que há o surgimento de um homem que é aquele que anuncia a vinda de Jesus. E esse evento já é precedido diretamente do batismo de Jesus. E logo em seguida, após o batismo, Jesus também é levado para o deserto para ser tentado. Como Cristo é o cumprimento das profecias, ele precisava mostrar que estava apto para cumprir essas profecias. O texto já inicia com uma profecia de Isaías. Ou seja, numa colocação bem teológica, Cristo mostra que é alguém com as insígnias do povo da aliança sendo batizado. Recebe ali a baliza ou a certificação do próprio Deus com a descida do Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e a voz do Pai ecoa naquele lugar para que todos ouçam, e logo em seguida ele vence o diabo em meio à tentação. Ou seja, ele tem poder e autoridade para libertar todo homem do poderio das trevas. Ele é o vencedor. Mas vamos olhar para o nosso texto agora. É engraçado que Marcos já apresenta João sem nenhuma credencial. É meio abrupto. Por exemplo, se você olha para o versículo de número 4, que diz: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ele não fala quem é, de onde veio, para onde vai, ele apenas relata: ele apareceu no deserto. Marcos faz isso na pressuposição de que os seus leitores, aqueles para quem o texto foi escrito primeiramente, já sabem quem é João. Já sabem do nascimento, inclusive, de Cristo, que João é primo de Jesus, como foi relatado em Lucas capítulo 1, verso 36. E Marcos continua com pressa. Mas para o nosso deleite, temos os 4 olhares de homens inspirados por Deus, os 4 evangelistas nos mostrando essa situação. João Batista era filho de um sacerdote chamado Zacarias, não o profeta. E Isabel, sua mãe, eles já eram idosos, mas eles queriam ser pais. E o relato de Lucas diz que um anjo apareceu a Zacarias e prometeu um filho da parte de Deus, que seria grande, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, não cortaria os cabelos, não seria dado ao vinho e nem à bebida forte. Quando ele cresceu, foi para os desertos para poder viver como um ermitão, alguém de vida pobre, que vivia com Deus, vivia em comunhão com Deus. Veja no texto que ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Não é das melhores dietas que a gente conhece. Se falasse, por exemplo, que para servir a Deus, você precisaria ir para um deserto para comer gafanhoto, tomar mel, você iria?
homem separado mesmo, diferenciado, homem de Deus. E diz o texto também que ele se vestia de roupas de pele de camelo. E diga a verdade, irmão, se você parasse em frente a alguém hoje com essa aparência, o que você faria? Seria batizado por ele? Ouviria o que ele tem a dizer? Nós não paramos para ouvir nem mesmo aquelas pessoas que fazem trabalho social dentro do ônibus, todas uniformizadas. Que dirá de um ermitão que come inseto, mel e usa roupas de pele de camelo? Levando em consideração que João era aproximadamente 6 meses mais novo que Jesus, então, aos 29 anos e mais ou menos, meio ano, João surge na cena de Marcos, no versículo 4 em diante. Um homem desconhecido entre os judeus que vivia no deserto, agora é levantado por Deus para ser o que o texto diz, a voz que clama no deserto, para cumprir a profecia do anjo a Zacarias, seu pai. Chegou a hora do momento triunfante do ministério terreno mais poderoso da terra. Chegou a hora do batedor anunciar a chegada do Todo-Poderoso Filho de Deus, do meio do deserto para um mundo. Como então o surgimento de João marca a chegada do poderoso Filho de Deus? Eu quero destacar aqui 3 pontos, 3 realidades a partir dessa porção da Bíblia para nossas vidas. E a primeira é que João é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, e isso está muito claro no texto. No versículo 2 e 3, Marcos cita pelo menos 3 profecias do Antigo Testamento, todas elas falando do precursor, do batedor, daquele que anunciaria a obra do Messias. Veja a primeira. O princípio da obra de Jesus está como no versículo 2, conforme está escrito pelo profeta Isaías. A continuação vai mostrar uma citação também do profeta Malaquias no capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro e ele há de preparar o caminho diante de mim. Essa fala de Malaquias é o próprio Deus dizendo à nação de Israel que ele estaria com eles, mas que antes o caminho seria preparado e anunciado pelo seu profeta. Ele o chama de o meu mensageiro. Logo em seguida, no verso 3, Marcos se utiliza da profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3. Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Referir-se somente a Isaías era se referir a todos os profetas, porque Isaías é o mais conhecido, é o maior entre eles. A terceira citação ela é indireta, ela está lá em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que diz o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa é a última profecia do Antigo Testamento, onde Deus anuncia que antes do envio da promessa redentiva, ele enviaria o profeta Elias. E olha que interessante, ele fala de Elias, o profeta do livro dos reis, que tinha uma mensagem de arrependimento, que vestia pele de camelo e confrontava reis, ou seja, a mesma mensagem pregada de João Batista: arrependei-vos. Não estamos falando de reencarnação, queridos. Não pense algo parecido com isso. Aqui é uma clara referência ao tipo de mensagem que deveria ser proferida naquele tempo. O dia terrível. As vestes narradas no verso 6 de Marcos fazem a alusão imediata dos 2 profetas. Aqui é feita a conexão direta com a profecia. Em suma, João era aquele que prepararia o caminho do Messias, conforme já havia anunciado. E essa referência alertava o judeu mais ortodoxo de que 3 profecias estavam sendo cumpridas aqui nesse texto. O caminho do Salvador, o Rei dos Reis, do poderoso do Senhor, estava sendo anunciado para reconhecimento da nação de Israel. E agora, um segundo ponto para entender como então o surgimento de João marca a chegada do poderoso Filho de Deus. Se primeiro foi pela pessoa,
do próprio João, como anunciado no Antigo Testamento, pelo seu estilo e pela profecia, João traz a mensagem de arrependimento. João traz a mensagem do arrependimento. Veja comigo o versículo 4. Apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas você talvez pode perguntar, por que no deserto? Por que não num monte? Por que não numa praça ou nas portas da cidade, onde ali há movimentação de pessoas, aglomeração que não é permitida hoje? Primeiro, porque havia a profecia, voz que clama no deserto. Segundo, o deserto, segundo toda a Bíblia, é o local onde Deus se relaciona intimamente com o seu povo. Estamos falando sobre intimidade nos últimos dias. E deserto, meu irmão, também é aflição, também é cura. Deserto também é socorro. Onde Deus realizou, por exemplo, seu pacto com Abraão, foi no caminho desértico para Canaã. Onde Deus trata o seu povo idólatra e teimoso, no caminho desértico para Canaã. De onde vem a voz que anuncia a salvação do seu povo, já prometida desde os tempos antigos? A voz vem do deserto, querido, do local onde Deus se faz presente, onde Deus tabernacula com o seu povo. No deserto com Israel, Deus esteve com eles, se fez presente, tratou, libertou, salvou. João Batista então aparece ali no deserto, chamando o seu povo ao arrependimento, para ter um encontro real, verdadeiro com o seu Senhor e Salvador. Perceba que a expressão usada por Marcos é que João pregava o batismo para o arrependimento, e aqui nós temos um terreno perigoso. Batismo é para arrependimento e remissão de pecados. Precisamos ponderar algumas coisas aqui nesse sentido. Primeiro, não havia batismo entre os judeus naquela época. A marca do povo de Deus era a circuncisão. Então aquilo que João fazia era uma coisa inovadora, diferente. Esse era o sinal da aliança. O judeu circuncidava o seu filho em sinal da sua aliança com Deus. O batismo naquela época era para quem era fora do arraial, quem não era judeu. Quem se convertia ao povo judeu era circuncidado em primeiro lugar e depois era batizado. Só que João dizia com suas palavras que não era só o gentio que precisava ser batizado, mas também o judeu. Os judeus ficavam curiosos com aquilo. Tem um doido no Rio Jordão ali falando que a gente precisa se batizar também. Só que por causa dessa curiosidade, as multidões iam para o deserto para ver aquela inovação, aquele movimento diferente. Olha o versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados. Importante. Não há indicações no texto sobre a forma como a qual João batizava. Não há ali nenhuma instrução de como deve ser o batismo, que é outro terreno perigoso. Ali no texto não há informação de que havia necessidade de um mergulho no rio. Eles eram conduzidos à água e aspergiam pela cabeça? A palavra no original, no grego, baptizo, significa em diversas passagens na Bíblia, imergir, é verdade. Mas no próprio Evangelho de Marcos, essa mesma palavra, baptizo, também é usada para aspergir. Quer um exemplo? Mateus capítulo 7, Marcos, aliás, capítulo 7, versos 3 e 4. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, e aqui a palavra é baptizo, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. A palavra lavar aqui é a tradução literal de baptizo. O povo judeu naquela época não entrava em tanques dentro de casa. Não era costume ter banheiras em casa. O próprio texto fala de jarros de água.
Em outra versão é traduzido como aspergir em água, porque é a mesma coisa com relação aos vasos de metal, inclusive as camas. Você consegue imaginar, por exemplo, um judeu mergulhando a sua cama num tanque para simplesmente lavar? A palavra aqui em grego é a mesma usada para o batismo no Rio Jordão. Não adianta alguém dizer com propriedade, o verbo significa imergir. Precisamos estudar, meus queridos, cada dia mais para poder tomar uma decisão firme. O que é certo é que não há indicativos de que o batismo era de um jeito ou de outro, mas o ponto aqui não é este. Apenas entendemos que o modo do batismo não é relevante para a salvação. Quantidade de água não salva ninguém. Quem salva é o sangue do Cordeiro derramado. E outra, a condição para que João batizasse era um arrependimento de pecados. Mas o que ele queria dizer com isso estando ali no deserto? Do que o povo precisava se arrepender? Naquela época, os doutores da lei, como fariseus, escribas, sacerdotes, haviam criado regras humanas, hipócritas para o povo, baseado em crenças nacionalistas, crendo num Messias que governaria aquela nação de uma forma política. O sentido espiritual do Antigo Testamento havia sido perdido. O povo precisava de um retorno ao primeiro amor, ao sentido salvífico e espiritual da vinda do Messias. E era isso que João falava. Há um sentido nesse batismo, e esse sentido é espiritual, meu irmão. Se fosse, por exemplo, para arrependimento de pecado na carne, não fazia sentido algum que Jesus fosse batizado, porque Jesus nunca cometeu pecado nenhum. Compreende? Nós precisamos estudar a palavra, queridos. A igreja presbiteriana, principalmente, preza pelo ensino irrestrito das Sagradas Escrituras, e graças a Deus por isso. Uma doutrina não pode ser baseada na visão ou no sonho de nenhum ser humano, mas deve ser baseada e completamente entregue à revelação de Deus, que foi entregue a nós pelo Espírito do Senhor, a palavra, as Escrituras. O arrependimento, meus irmãos, era para os judeus que andavam voltados para o legalismo de uma falsa religiosidade. Sabe qual que é o significado de arrependimento? Mudança de mente. A palavra é metanoia. É uma mudança de direção. Você está num caminho e faz o caminho completamente diferente daquele. A frase inteira, literalmente, significa que aquele batismo preparava a pessoa para a remissão de pecados. Veja o texto. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Não era João quem iria dar remissão de pecados, mas aquele que estava chegando, Jesus, o Cristo. O que o texto está dizendo é que remissão de pecados viria após o batismo, e o batismo com o Espírito Santo são a mesma coisa. Um prepara, que é o batismo com água, o outro liberta, que é a remissão de pecados. E foi assim que João preparou aquele povo. A verdade é que a mensagem que João trazia àquela época de arrependimento, hoje não teria nenhum tipo de seguidor no Facebook, por exemplo. 2 ou 3 likes e um compartilhamento. Mas certamente aquele tipo de mensagem hoje traria centenas de haters, centenas de dislikes. Hoje, a igreja quer mensagem de conforto, de prosperidade, alívio para a alma, só que isso não é evangelho. Evangelho é para confronto, é para incomodar. Quando normalmente alguém chega para mim, depois de uma mensagem, e fala, pastor, foi muito bom ouvir a sua mensagem, eu me senti tão bem. Eu fico péssimo, querido. Eu penso, ou eu não soube pregar, ou ele não entendeu a mensagem, porque a mensagem diz, arrependei-vos. Um falso evangelho tem sido pregado por aí, meus irmãos. O Messias veio para satisfazer as necessidades do homem. Não se engane, meu querido, não caia nessa armadilha de Satanás. Arrependei-vos, essa é a mensagem. O Messias bíblico teve o seu caminho preparado, porque para recebê-lo temos de estar preparados para mudar a nossa vida. E uma terceira e última situação que nós podemos perceber através da leitura desse texto,
pela qual o aparecimento de João prepara o caminho do nosso Salvador, é que, além de tudo isso, João não pregava sobre si mesmo. Veja o versículo de número 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Isso é o que podemos chamar de humildade e reconhecimento da autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Ele disse: Ele é maior do que eu sou apenas um servo. João não se considerava digno nem de desamarrar a correia do pé. Mas o que vemos hoje é um evangelho sendo focado nos próprios pregadores, nos seus exemplos pessoais, no poder que flui das suas mãos por intermédio da determinação para o agir de Deus. Ah, meus irmãos, que vergonha. Maior vergonha ainda é alguém se curvar diante de alguém assim. Temos aqui o retrato de um pregador que entendeu qual é o seu papel no mundo, um papel importante. Um servo humilde de coração, um homem piedoso que conhece e reconhece a autoridade do nome de Jesus, da pessoa de Jesus. Para sermos batizados com o Espírito Santo, ou seja, com a remissão dos nossos pecados, precisamos compreender qual é a dimensão do amor magnífico com o qual nós fomos amados, com o qual nós fomos criados e estabelecidos. Saber que por meio dele, Jesus, temos acesso junto ao Pai de amor, que nos predestinou nele e para ele. Viver nesses momentos de pandemia, de trancar as portas da igreja é muito complicado, irmãos. Nós sabemos o quanto é difícil para toda a comunidade, para toda a igreja, em todos os âmbitos, fechar as nossas portas por causa dessa situação. Mas nós precisamos lembrar em todo o tempo do texto daquele que vem para ser batizado por João, daquele a quem João preparou o caminho para vir. Um texto que nele configura toda a nossa vida, e esse momento especificamente da história que Peniel está vivendo, está em Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Hoje nós temos limitação. Temos limitações. Até toque de recolher. A partir das 8 você tem que estar em casa, senão você pode ser abordado na rua e precisa voltar com urgência. Nós não podemos fazer as nossas reuniões presenciais. Mas todas as coisas são para o Senhor. Tudo que nós vivemos é permissão dele. É ele quem está proporcionando esse tipo de situação, até mesmo para ver como nós vamos reagir. Peniel, igreja Peniel, você hoje tem uma oportunidade ímpar nas mãos. Uma oportunidade que muitas igrejas têm sido contempladas. Mas nós precisamos descansar os nossos corações na vontade desse Deus poderoso e maravilhoso, que tem realmente enchido o nosso coração com esperança. Que é a esperança desse Cristo que foi anunciado por João ali no deserto, possa repousar no seu coração de uma maneira tranquila, para que possamos ver realmente a glória do Senhor sendo manifesta, mesmo nos momentos de deserto em que nós estamos vivendo. O batedor já veio, já anunciou a vinda de Cristo, e a presença dele no nosso meio, aí na sua casa, nós podemos sentir, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Que o Senhor abençoe a sua vida neste domingo, que a sua vida nessa semana seja realmente aberta para as coisas que o Senhor tem preparado para você e para a sua família. E que a Igreja Presbiteriana Peniel continue empenhada naquilo que realmente importa, a glória do Senhor, mesmo no deserto em que estejamos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.